Olá! Começa agora o Pesquisa e Ação, programa que leva o conhecimento acadêmico até você de um jeito simples e descomplicado. Praticar exercícios físicos faz bem para a saúde e por isso é altamente recomendado pelos médicos. A falta de exercícios físicos acarreta problemas para o organismo. Nesse primeiro bloco, o Pesquisa e Ação vai falar sobre a prática de atividades físicas no ambiente escolar. Esse foi o tema de pesquisa de mestrado do professor aqui da Universidade de São Judas Tadeu, Luiz Carlos de Oliveira. Obrigado por aceitar o nosso convite, professor. É um prazer estar aqui falando aos seus telespectadores sobre a minha área de estudo. Mas antes dessa entrevista, vamos para uma reportagem com o Wellington Rocama. No mundo, cerca de 5 milhões de pessoas morrem anualmente com doenças ligadas ao sedentarismo. A falta de exercícios físicos faz com que crianças, adolescentes e adultos sofram com doenças crônicas no futuro. Nós já temos alguns artigos científicos, da Organização Mundial da Saúde e mesmo de algumas universidades que comprovam a importância da atividade física em si. O esporte, se ele não for competitivo, ele traz um lado altamente positivo na prevenção e até mesmo na recuperação dessas doenças crônicas. De acordo com um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde em março deste ano, 2/3 da população mundial sofre com sedentarismo. Para amenizar esse quadro, uma simples caminhada, por exemplo, ajuda a fortalecer a saúde. A caminhada é uma coisa bem simples, não é impactante e é uma coisa que vai ajudar no dia a dia do ser humano, principalmente essa juventude, que hoje o maior índice de sedentarismo que nós temos é justamente na faixa da juventude. É importante praticar esportes, eu sei que muita gente não tem tempo, mas pelo menos uma caminhada leve é essencial. Às vezes deixar o transporte público de lado, se der para ir a pé, até o serviço ou de bicicleta, é bem legal também. 4 em cada 5 adolescentes com idades entre 13 e 15 anos não praticam exercícios físicos, segundo especialistas da revista de medicina britânica The Lancet. O incentivo dos pais na prática de atividades físicas pode auxiliar na prevenção de doenças causadas pelo sedentarismo infantil. O incentivo é fundamental e tem que partir dos pais. Muitas vezes a gente quer que os nossos filhos pratiquem atividade física e nós não praticamos. Aí fica complicado, como ele vai seguir nosso exemplo? Então, às vezes, vale a pena os pais também entrar na atividade física para que os filhos também façam atividade física. O incentivo vale mais que tudo e o exemplo também. Professor, você poderia me explicar de uma forma mais resumida qual que é a proposta da sua pesquisa? Bem, eu já era um pesquisador intervencionista do programa Agita São Paulo, responsável pelo Agita Galera. Quando iniciei, então, meu curso de pós-graduação, de mestrado aqui na São Judas, e eu tinha que apresentar um projeto de pesquisa, resolvi adotar como tema desse projeto a minha área de intervenção, que era o programa Agita Galera. Nesse sentido, o grande problema da pesquisa foi verificar, junto aos professores e alunos, o quanto eles conheciam sobre o que a gente estava fazendo, ou seja, quanto que já aos 10 anos de programa, na época de programa Agita Galera, já tinha mudado o conhecimento sobre a relação atividade física e saúde. Tanto é que o meu instrumento de pesquisa foi entrevista. Eu fiz entrevista com os professores, com os dirigentes e com os alunos para saber como eles viam, o que eles já conheciam, qual era a imagem que eles tinham do programa Agita Galera. Então, o meu objetivo era saber, após 10 anos de programa, o que isso já tinha impactado na comunidade escolar, considerando dirigentes, professores e alunos. E qual seria a diferença entre o Agita Galera e o Agita São Paulo? O Agita São Paulo é um programa da Secretaria de Estado que tem por foco a criança, o trabalhador e o idoso. Então, o Agita Galera, ele é o segmento do programa Agita São Paulo que tem por foco a criança. E o lugar onde se concentra o maior número de crianças é na escola. Por isso, nós desenvolvemos dentro do programa Agita São Paulo um subprograma específico para criança denominado Agita Galera. Então, nós temos parceria com a Secretaria de Estado da Educação, que envolve 4.500 escolas, cerca de 5 milhões de alunos, 225 mil professores, que passam por um treinamento, por uma capacitação, pela produção de material, e eles
recebem, desde o início do ano, informações de como desenvolver um programa com 2 pontos específicos. Um é o pontual. A última sexta-feira do mês de agosto, há 16 anos, as escolas públicas dedicam seu tempo, as suas atividades, a discutir atividade física e saúde. Porém, não é só isso. Nós também orientamos as escolas para que, desde o início do ano, incorporem no que a gente chama de projeto pedagógico escolar o tema atividade física como tema transversal, e isso deve ser relembrado e retomado ao longo do ano, né? Existe uma frase que eu repito sempre nas minhas capacitações na escola, que agita a galera não é festa junina, para se fazer uma vez por ano, esquecer o ano todo e só ser retomado no ano seguinte. Não, ele deve ser conteúdo das disciplinas e ser trabalhado como tema interdisciplinar por língua portuguesa, por matemática, por geografia, por ciência, por história e interdisciplinarmente, como exatamente os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, determinam que os conteúdos sejam trabalhados. Existe um programa que a Globo faz em parceria com o SESI, que é mais recreativo assim e tem várias atividades, eles ensinam várias coisas assim para as crianças e de uma certa forma ele é parecido com a Agita Galera. Só que o que acontece, como é parte da Globo, então tem bastante divulgação. E esse negócio do Agita Galera, ele tem como ele é uma parceria assim com o Estado, ele dá uma certa impressão de que não tem tanta divulgação assim. O que está faltando? Exatamente. Você deve estar se referindo ao Challenge Day, o Dia do Desafio, né? É um programa que vem da Europa, da Tafisa, uma instituição mundial de esporte para todos, e que aqui no Brasil, se me parece na América do Sul, é coordenado pelo SESC, em que o objetivo é fazer com que o maior número possível de pessoas de uma determinada cidade execute pelo menos 15 minutos de atividade física. E as pessoas são colocadas, as cidades são colocadas para competir umas com as outras, e a Globo é parceira do SESC nessa atividade e tem uma ampla divulgação. O nosso programa ele já sofre uma barreira inicial por ser um programa da Secretaria de Estado da Saúde. Então, todos os programas, chamados programas chapa branca, né, têm uma certa resistência da mídia de uma forma geral. E um outro detalhe é que nós não temos muito apelo de mídia no que se refere a grande sensacionalismo sobre o que nós estamos fazendo. Nós estamos pedindo uma coisa muito simples, né, que as crianças façam pelo menos 60 minutos de atividade física diariamente, sendo que 20 minutos desses 60 sejam pelo menos vigorosos em termos de atividade e que ela se envolva com o maior número possível de atividades que envolvam habilidades motoras, velocidade, equilíbrio, coordenação, pela própria necessidade que a criança tem do desenvolvimento dessas capacidades físicas. Então, isso não tem muito apelo de mídia, não é? A nossa imprensa, de uma forma geral, tem dedicado muito as suas atenções a coisas um pouco mais sensacionalistas ou que chamem mais a atenção da população. Então, nós não sabemos efetivamente ainda como chamar a atenção da imprensa, não só no dia do Agita Galera, que é a última sexta-feira do mês de agosto, mas ao longo do ano, para muita coisa interessante que acontece na escola. Tem uma parte da sua pesquisa que fala o seguinte, os alunos eles estão começando a mudar um pouco a atitude conforme o tempo vai passando. E o que acontece? Essa atividade física, ela poderia ser uma ajuda, oferecer uma ajuda fundamental assim para todos os alunos no geral? Tem alguma atividade assim que, sabe, não apresente uma certa dificuldade para alguém que tem algum problema específico, sabe? A escola em toda poderia participar? Muito interessante a sua pergunta, Anderson, porque isso me dá a oportunidade de esclarecer para a população de uma forma geral a diferença de 3 termos que para a população é a mesma coisa, mas para nós da atividade física, da área de ciência do movimento, é muito distinta. Uma coisa é o que é atividade física. Atividade física é todo e qualquer movimento corporal que implica em gasto energético acima dos níveis de repouso. Então, você levantou de manhã, colocou o pé no chão, vai tomar banho, vai tomar café, se arruma, você já está fazendo atividade física. Né? Então, o programa Agita Galera, ele incentiva o aumento da atividade física de uma forma geral.
Agora, depois da atividade física, vem alguma coisa mais formatada, mais estruturada, que é o exercício físico. Esse precisa da orientação do professor de educação física, que é o abdominal, é o polichinelo, é a corrida, é o agachamento. São exercícios que têm intensidade, duração, frequência e forma específica de execução. O terceiro patamar seriam os jogos ou brincadeiras. Esses jogos e brincadeiras podem ser aprendidos na escola, mas devem ser levadas para o quintal de casa, para o pátio do prédio, para a garagem, deve ser levado para casa também. E no último patamar dessa hierarquia de movimento humano está a prática esportiva. A prática esportiva, os jogos mais conhecidos como o futebol, o futsal, o basquete, o handebol, o vôlei, esse precisa de um lugar específico para ser praticado, você precisa de um número maior de pessoas, essas pessoas precisam conhecer as regras de uma forma geral para que, mesmo recreativamente, você possa praticar. Então, a gente pede para que as crianças, inicialmente, sejam fisicamente ativas. Aí não tem barreira. Isso vale para o deficiente físico, isso vale para o deficiente visual, isso vale para o deficiente intelectual, isso vale para o gordinho, isso vale para o descoordenado, isso vale para o cara que é muito alto, portanto tem uma dificuldade de coordenação, é muito baixo, portanto tem menos resistência. Então, a promoção da atividade física, dos jogos e brincadeiras, é uma coisa que deve abranger a escola toda. Aliás, é bom que se ressalte que o Agita Galera, ele convoca a comunidade escolar a ser fisicamente ativa, né? Nós enfocamos também os professores, os demais funcionários da escola, o corpo administrativo. Existem escolas onde a escola toda faz ginástica pela manhã, né? O diretor, o coordenador pedagógico, os professores, os funcionários, todo mundo fazendo 10 minutos de atividade física de manhã. Até porque cada escola tem a liberdade de elaborar o seu programa, de desenvolver as suas ações, né? E eu já deixo uma informação para os seus telespectadores. Nós temos um portal na internet, chama portalagita.org.br, digita tudo junto, portalagita.org.br, e lá tem uma página só de Agita Galera, onde já existem mais de 2.600 relatos e experiências de escolas do estado de São Paulo postados nesse portal. Então, todo mundo pode entrar lá e conhecer, saber o que a nossa escola pública tem feito em termos de promoção de atividade física e saúde. Professor, obrigado pela sua presença. É um prazer, eu é que agradeço a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui colaborando com todo o pessoal da produção da Universidade de São Judas. O programa vai para um rápido intervalo e volta já. Continue com a gente. O Pesquisa e Ação está de volta. Nesse bloco, vamos falar sobre uma doença que se desenvolve na fase terminal do câncer, a caquexia. Para explicar o assunto, estamos com Emídio de Matos Neto, doutorando do Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento, da Universidade de São Paulo. Olá, Emídio, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Explica pra gente o que é a caquexia. Bom, a caquexia é uma síndrome multifatorial que está presente em aproximadamente 50% dos pacientes com câncer e é responsável direta por até 40% das mortes desses pacientes. Quer dizer, alguns pacientes morrem não em função do tumor do câncer, morrem em função da caquexia, dessa síndrome. E o que é caquexia? É uma síndrome em que há perda de peso corporal. Na fase terminal de algumas doenças, e aí não só do câncer, na doença renal crônica também, por exemplo, doença cardíaca crônica, acontece essa síndrome, que é uma perda de massa corporal completa, de massa muscular e de massa de gordura, que a gente chama de tecido adiposo, e os pacientes perdem essa massa corporal. Por que você resolveu estudar a caquexia?
A caquexia vem sendo estudada no laboratório do qual eu faço parte. Aliás, eu queria agradecer a equipe do laboratório, uma equipe enorme, liderada pela professora Marília Zilander. E a gente estuda isso primeiro em animais de experimentação, que a gente injeta um tumor e o animal durante 14 dias então desenvolve essa síndrome. E a gente descobriu algumas coisas bastante interessantes. Primeiro, na caquexia, na síndrome da caquexia, está presente uma inflamação. Em geral, as pessoas pensam em inflamação numa inflamação aguda. Por exemplo, o indivíduo se corta. Ali, naquele momento, há uma inflamação. A gente chama essa inflamação de inflamação aguda. É uma inflamação de alta intensidade. Em algumas doenças crônicas, como na caquexia, na obesidade, no diabetes, tem uma inflamação que a gente chama crônica de baixa intensidade. E na caquexia ela está presente. Então a gente resolveu investigar o quanto dessa inflamação contribui para o desenvolvimento da doença. Em pacientes, essa inflamação também está presente e ela dificulta a resposta terapêutica. Ou seja, os pacientes respondem menos do que se essa inflamação não estivesse presente nesse quadro de caquexia. Quais são esses animais? A gente trabalha com um animal de experimentação, com rato Wister, e a gente injeta esse tumor no lombo desse animal e ele realmente, em 14 dias, no 15º dia, ele morre, se a gente não terminar o experimento. Então, é uma síndrome bastante grave que, de fato, pode levar à morte muito rapidamente, tanto dos animais de experimentação como no trabalho, no objetivo final, que é pesquisar em pacientes, nos pacientes com câncer. E quando os testes que foram aplicados nesses animais serão aplicados nas pessoas? Então, essa é uma pergunta bastante interessante. A gente trabalha no laboratório com exercício físico. Existem diversas propostas terapêuticas com drogas, porém a ação com droga é limitada e tem diversos efeitos colaterais. Existem ações também nutricionais, porém, frequentemente, o paciente com caquexia também desenvolve anorexia, então a terapia nutricional nem sempre é efetiva. E no laboratório a gente trabalha com exercício físico crônico, os animais. Primeiro nós trabalhamos com animais e a gente percebeu que tem uma redução muito grande da inflamação nesses animais. E a gente encontrou também um achado clínico bastante importante, que inclusive a gente não esperava. Tem uma redução bastante acentuada do tamanho do tumor nos animais que fazem o exercício físico comparado com aqueles que permanecem sedentários durante todo o protocolo de experimentação. E como vocês pretendem fazer o tratamento físico com as pessoas que têm caquexia? A gente adaptou um protocolo de treinamento já desenvolvido por um pesquisador alemão que trabalhou lá na Alemanha com pacientes que estavam sob altas doses de quimioterapia, e a gente resolveu então adaptar para a nossa realidade. Estamos trabalhando com esse protocolo com pacientes do Hospital Universitário da USP. É um protocolo que permite uma adaptação gradual ao exercício físico. A gente tem pacientes numa condição realmente física muito ruim e a gente vai gradativamente melhorando a condição física desses pacientes. Durante 6 semanas, a gente faz alguns testes nesse período para sempre avaliar e garantir que o protocolo está sendo aplicado com segurança. E, ao final desse protocolo de treinamento físico, na semana seguinte, esses pacientes vão, então, para a cirurgia. São pacientes que farão cirurgia e, aí, durante a cirurgia, a gente coleta alguns tecidos dos pacientes para fazer algumas análises no laboratório. Quais são as dificuldades enfrentadas por esses pacientes, tanto sem o tratamento e para fazer o tratamento? Os pacientes têm diversas dificuldades. Você tem, primeiro, perda de qualidade de vida. São pacientes que, de fato, no estágio bastante avançado da caquexia, não conseguem fazer atividade diária com a qualidade que faziam antes. Tem uma resposta terapêutica, uma resposta à droga bastante diminuída. Não conseguem se alimentar corretamente. Os alimentos têm gosto ruim, eles apresentam vômito, em alguns casos, diarreia. Então, é um quadro realmente que debilita muito o paciente. Por isso que a gente faz um exercício físico
bastante gradativo, respeitando o limite de cada um dos pacientes, porque, de fato, alguns pacientes têm dificuldade em fazer o exercício físico. E esse é, inclusive, um desafio bom para a gente. Será que é possível fazer exercício físico em esteira ergométrica com esses pacientes? Como é o primeiro trabalho com pacientes com caquexia, a gente pode, inclusive, ao final, chegar à conclusão de que a gente talvez tenha que mudar o tipo de exercício físico. Talvez fazer exercício com peso e não esteira. E nós já fizemos até hoje com 46 pacientes, aliás, a 46ª está fazendo essa semana, a última semana, e a gente tem tido uma resposta muito boa. A gente tem um percentual de 82% de assiduidade entre os pacientes com caquexia, então é um percentual bastante animador, e a gente está ainda nos primeiros resultados, mas tem um resultado já que para a gente é bastante interessante. Quando o tumor, para se alimentar, ele usa um combustível, que a gente chama de glicose, e esse combustível tem um produto final. Fazendo uma analogia, seria como um carro que usa o combustível e ele tem um produto final, que é a fumaça, enfim, o resíduo que vai sair desse combustível. Quando qualquer célula do nosso organismo se alimenta de glicose, tem um produto final também, pode ter esse produto final, que chama lactato. Esse lactato, ele leva à fadiga, leva a dificuldades no dia a dia desse paciente. Então, a gente já conseguiu verificar, ao final das 6 semanas, que esses pacientes que treinaram têm uma redução bastante significativa dessa concentração desse lactato no organismo. Quer dizer, o organismo está conseguindo lidar melhor com essa alta produção desse resíduo do combustível do nosso organismo. Os resultados da pesquisa mostram que esses treinamentos podem minimizar ou acabar com a caquexia? A gente não tem essa pretensão de que possa acabar com a caquexia. A gente tem a pretensão de que o exercício físico possa reduzir bastante essa inflamação e que possa, de fato, ser um coadjuvante do tratamento. A gente quer que o paciente se sinta melhor, tenha mais qualidade de vida e consiga responder melhor ao tratamento. Como no nosso caso, são pacientes que vão para a cirurgia, a gente espera também que eles saiam mais rapidamente, saiam bem melhor do quadro de cirurgia, depois da cirurgia. Nesse bloco, conversamos com Emídio de Matos Neto, doutorando do Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento da Universidade de São Paulo, sobre o tratamento da caquexia, doença que se desenvolve na fase terminal do câncer. Obrigada pela presença, Emídio. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. O Pesquisa em Ação de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.